a gente tem esse princípio que é chamado do cérebro trino, que são divididos em 3 partes. A gente tem uma parte mais baixa do cérebro, que é justamente uma parte do cérebro reptiliano, que a gente sabe que os répteis têm. Então, é um cérebro muito pequeno. Quando a gente evolui para os mamíferos, a gente já tem um sistema límbico, né, mais estruturado. E aí essa parte superior seria justamente do neocórtex, que é justamente essa parte superior. Por isso que o nosso cérebro ele é tão grande. E aí a pergunta fica, então qual a nossa diferença, então, por exemplo, para um mamífero, para um réptil, para nós? Começando mais um podcast da Saúde Funcional, como sempre aqui gerando muito valor para vocês, e hoje tem um tema bem interessante. Mas antes, apresentar sempre vocês aqui, estou aqui hoje sempre com Marcos Baptista e Tamara Maria. Isso, eu sou aqui, Sandoval, estou com vocês aqui. E hoje qual é o tema de hoje? Qual é o tema de hoje? Neurociência e Saúde. Neurociência e Saúde. Vai ter Quanto tempo de podcast? 5 horas? Vamos apertar aí. Vamos, bota na então já até velocidade deu uma 2. cutucada aqui, ó. Segura! Segura! Muita coisa boa. Nada melhor para começar esse podcast. O que é neurociência e como funciona o cérebro, que é a base da neurociência? Como seria? Falar de cérebro é algo que parece ser recente, realmente. Os últimos 10 anos, podemos dizer, principalmente os últimos 5 anos, principalmente com o projeto BRAIN, o Barack Obama investiu $100 milhões há 5 anos atrás. Principalmente porque ele percebia que as pessoas estavam tendo muitos problemas, né, de ordem afetiva, emocional, e não seja bobo. Ele fez isso, sabe por quê? Muitos, principalmente militares americanos, chegavam com transtornos pós-traumáticos de guerra. E assim, nos Estados Unidos, estava lá há pouco tempo, isso é muito comum. Então as pessoas começaram a aumentar, e aí com a questão da depressão e outros fatores mais. Mas, quando a gente fala de neurociência, é estudar justamente esse cérebro, estudar esse mecanismo, essa estrutura que faz parte do seu corpo. Porque a gente tem que fazer uma diferenciação. Cérebro é cérebro, mente é mente. Exato. A gente está numa fase agora de entender como que o cérebro funciona. A gente vai demorar muito ainda para entender o que é a mente de fato. Se a gente conseguir entender tudo, Se a gente conseguir entender o que é um pensamento. Então, a gente entende muito mais dessa estrutura, a gente vai falar um pouco sobre ela, e como o pensamento rege. Então, seria basicamente, você tem a sua cabeça aqui, teria uma outra onda aqui, que seriam os seus pensamentos. E é justamente como você controla ele, entre aspas, controla, é a grande chave para você ter saúde. Cada vez mais os trabalhos vêm mostrando isso. Mas, se a gente for fazer um conceito histórico, né, na época de 1600, o Descartes, grande pesquisador, né, cientista naquela época, e ele foi aquele que rompeu essa relação da mente com a parte científica, porque não tinha como provar a fé. E isso criou uma relação da medicina, por um lado, né, e a igreja, por outro lado. E aí surge o William James, que é um psicólogo de Harvard, inclusive, que começou a estudar a relação comportamental com macacos e várias pesquisas. E aí surge, na década de 80, um grande trabalho interessante do Mori, mostrando que o William James falava que não ia ter, por exemplo, neuroplasticidade, você não poderia ter neurogênese, que é o seu cérebro se adaptar ao meio, e ao mesmo tempo não aumentar neurônio. Aquela frase, depois de 7 anos não cresce mais neurônio, Foi até um dos erros dele, né? Assim, um dos ele erros. trouxe tanta coisa, mas dos pontos que ele... Foi aquela... E até porque ele não tinha como medir. Não tinha como medir. E aí surge o famoso estudo dos taxistas ingleses, né? Que é um treinamento de 6 meses que eles têm que decorar todas as ruas. Não usa Waze, não. Não existe nem isso. Eles têm que estudar, por isso que muita gente, em torno de 70% das pessoas reprovam nessa prova. E por quê? Porque eles têm que decorar tudo aquilo. E eles fizeram um estudo de ressonância magnética mostrando que essa área específica do hipocampo, que era central, da memória aumentava. E aquilo foi um choque. Falou assim, poxa, peraí. Mas o William James falava isso. E aí começa a surgir uma série de trabalhos.
E quando a gente vai agora para uma parte mais específica, né? Então imaginando aqui, né, que você tem seu cérebro, vamos ficar mais fácil, você não tem um cérebro desse na sua casa, né? Mas você tem uma mão. Então o modelo da mão que é legal, que é Daniel Siegel, que é um pensador americano muito famoso, ele fala que é o modelo da mão. Então vamos junto aí todo mundo. Você está aqui, você bota essa mão para dentro, e aí você fecha ela aqui e faz isso. Opa! Acabamos de criar um cérebro. Então vem para cá aqui devagarzinho. Então olha que bacana. O que a gente tem? A gente tem esse princípio que é chamado do cérebro trino, que são divididos em 3 partes. A gente tem uma parte mais baixa do cérebro, que é justamente uma parte do cérebro reptiliano, que a gente sabe que os répteis têm. Então é um cérebro muito pequeno. Quando a gente evolui para os mamíferos, a gente já tem um sistema límbico, né, mais estruturado. E aí essa parte superior seria justamente do neocórtex, que é justamente essa parte superior. Por isso que o nosso cérebro ele é tão grande. E aí a pergunta fica, então qual a nossa diferença, então, por exemplo, para um mamífero, para um réptil, para nós? Por quê? Porque o nosso cérebro ele cresceu muito, principalmente a parte do neocórtex, porque ele consegue estruturar, planejar, organizar e principalmente para quê? Comer. O nosso cérebro ele cresceu por 2 motivos importantes, para comer e para reproduzir. É por isso que a gente está aqui. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Só que a gente tem que entender claramente que nessa estrutura, e volta para a mão, quando a gente abre, e o Siegel ele fala muito bem, essa parte seria como se fosse a amígdala. Por isso que é legal a gente entender isso. Já entra na pergunta, né? Responde, pelo amor de Deus. Já tem muitos directs, muitas mensagens pra gente. Eu arranquei minha amígdala, e agora? Explica pra eles que existem 2 tipos de amígdala no nosso corpo. Vamos lá. A gente fez um vídeo esses dias lá de Harvard e tal, o segredo tá na amígdala, né, da sua saúde e tal, e o cara mandou, pelo amor de Deus, eu tirei com 7 anos, e agora como é que eu faço? Eu não tenho amígdala. Eu falei, calma, jovem, tá tudo bem, tá tudo bem. Então a gente tem que entender que a gente tem, as amígdalas são mecanismos de defesa do nosso corpo, que protege de bactérias, né, vírus e tudo. E muita gente realmente tirava, porque inflamava. Hoje já não se tira mais tanto. E aí você tem essa estrutura na base do seu cérebro, que é a amígdala, que na verdade ele é a nossa antena. E a gente vai falar muito dela nesse podcast, porque a gente sabe que, por incrível que pareça, a gente estava agora nos Estados Unidos e todas as palestras tinham algo assim, não é nem falar de cérebro, é falar de 2 estruturas, amígdala e córtex pré-frontal. A amígdala era a base. Então vamos voltar para cá. Então quando a gente entra nessa estrutura, a gente já sabe, principalmente, que as pessoas, por exemplo, depressão, transtorno de ansiedade, têm uma amígdala maior. E aí você entra num conceito primitivo, que é o conceito do mecanismo de fuga e de luta, que a gente teve que sobreviver. Então imagina lá que você está numa situação, andando lá na fazenda, melhor, na floresta, alguma coisa nesse sentido, e de repente você vê um leão de longe. Então assim, aquilo de imediato no seu olho, com a conexão direta com a sua amígdala, ele ativa. E automaticamente o que acontece? Você vai aumentar a sua frequência cardíaca, aumentar a noradrenalina, adrenalina, cortisol, para você correr, para você poder ter sangue para aquela estrutura muscular, para você vai ter um aumento ali da estrutura alveolar e você vai poder fugir. Então, essa resposta ela é totalmente inconsciente. Não, e o que acontece é que a frequência cardíaca aumenta, o fluxo aumenta, só que a diferença, o fluxo diminui do cérebro e vai só para o sistema locomotor. Então, por isso que você nem pensa na hora de correr, você só corre. Isso é muito interessante porque, por exemplo, eu já tive situações de ser atropelado, de bicicleta a gente vê muito isso, né, Marcos? Você pedala, até anda de bicicleta também ali, você tá ali, entendeu? Se você fosse pensar, o carro tá passando do seu lado, se você fosse pensar em se defender, automaticamente você já sai. Quantas vezes no carro nós temos? Então, assim, o seu cérebro ele tem uma resposta de percepção muito maior do que você, por isso que chama inconsciente. Você não precisa processar aquela informação para aquilo, já é automatizado. Que é sobrevivência, né? Primeiro mecanismo base, sobrevivência. Então, por exemplo, você vê, um cachorro, entendeu? Ele é tão louco, né? Outro dia eu estava vendo lá, ele estava até correndo lá em Boston, lá, um cachorro gigante e tinha um menino desse tamanho, parecia até um rato. Ele, uau, que para ele é do tamanho de um leão, entendeu? Então, para ele é um mecanismo de defesa. Então, ele não tem essa percepção. E é interessante a gente compreender isso, que nessa base, a amígdala, ela vai estar sempre com mecanismos de fuga e de luta. Tá, vamos levar para o nosso dia a dia.
Uma notícia que você vê na TV ativa sua amígdala. Você se sente sempre cobrado, você se sente sempre exigido, você sempre que está devendo alguma coisa. Então você fica hiperativo. Só que é o seguinte, o seu cérebro ele não sabe se está tendo um leão ou se você está imaginando um leão. Tanto que as mesmas áreas são ativas no cérebro da mesma forma. E aí o que ele faz? Ele vai desencadear toda aquela resposta fisiológica pela sua percepção. Só que aí vamos lá. E é bacana a gente entender isso. Quando eu tenho a visão que eu ativo a amígdala, eu posso claramente ser invadido de um cérebro chamado descendente amígdala e vai ativar meu corpo, ou eu ter a consciência, que aí é que está, né? Que é você ter a consciência do que está acontecendo com você, você para aquele milissegundo e fala, peraí, deixa eu observar. Quando eu falo isso, peraí, vamos observar, eu trago para onde? Para a parte do córtex pré-frontal. Então, eu estou analisando a situação, interpretando. É aquela velha história da vovó. Conta até 10. Quando eu conto até 10, eu saio do sistema límbico, ali na base ali da amígdala, vou lá para o córtex pré-frontal, analiso essa situação. E aí a gente já trazendo por uma pesquisa interessante do grupo lá da Sarah Lazar, em Harvard, que é justamente aluna do Herbert Benson, fizeram um estudo bem interessante com mindfulness, mostrando justamente que eles começaram a treinar e aumentaram o chamado delay de atividade na amígdala. Então, sabe aquilo que você responde para uma pessoa? Hoje eu estava até falando com uma pessoa, falando, mas logo a pessoa fala, eu nem sei o que eu falei. Então, essa é aquela pessoa que ele é um animal. Ele é um animal. Por que ele é um animal? Porque ele não está aproveitando o que os milhares de anos deram para ele, que foi a estrutura do córtex pré-frontal. Então, a gente tem que lembrar que essa estrutura base, Marco, aqui, ela tem milhões de anos. Milhões de anos. Essa estrutura aqui superior, ela tem milhares de anos, 200 mil anos. Então, essa estrutura ela é primitiva, ela é antiga e ela está muito ligada à regulação da sua temperatura corporal. Então, muito temperatura corporal e também a sexualidade. Né? Isso é uma área muito ativa que está ligada com outra parte superior, que é da ínsula, que é justamente nessa base aqui que a gente consegue enxergar um pouquinho, que é a ínsula, que está ligado a vícios, compulsões sexuais, né, de atividade. Então, tem estudo, por exemplo, com macacos que foram estimulados, por exemplo, na área da ínsula, eles se masturbavam, eles mexiam na sexualidade. Então, isso acontece. A pessoa que está muito, por exemplo, ligada à pornografia ou qualquer outro vício, ele fica muito ativo nessa área. Mas voltando para cá, entendendo que você tem essas três partes do cérebro, a gente vai para essa segunda, que é do sistema límbico emocional, que é a grande chave. É a grande chave. Porque aqui estão as suas emoções, o que você aprende, as suas memórias. Então, por exemplo, toda vez que eu vou correr e vejo um cachorro, para mim, ele aumenta um pouco a minha frequência cardíaca, porque eu já tive uma situação de um cachorro já me morder praticamente, pegasse na minha perna. Então, assim, é só eu perceber que ele está longe, aquilo já traz um mecanismo de resposta em mim. Então, eu vou criar todas as possibilidades e saídas. Por quê? Porque aquilo está no meu histórico, nas minhas crenças, valores e significados, que está lá justamente no meu sistema límbico. Então, ele já cria todo o mecanismo de medo. Então, como é que eu controlo aquilo? Respirando, né, trazendo tranquilidade para aquele momento, porque eu posso muito bem ficar ali super acelerado, minha frequência vai subir mais, então eu respiro, está tudo bem, não vai acontecer nada. Claro, se eu chegar para frente, eu corro, pego um pau, faço alguma coisa, mas pelo menos assim, eu estou naquela tranquilidade. Como a gente corre um lugar aqui no Guará, que de vez em quando aparecem uns cachorros assim na grade, né? A gente está correndo uma boa, você está lá, né? Naquela situação, você está até viajando correndo. De repente, você dá até um choque na gente. Por quê? Porque você sai do sistema límbico, você está ali viajando, de repente você vai para uma atividade tão rápida de mecanismo de fuga de luta que você toma aquele susto. Na verdade, você está na mesma situação. Então, tudo é a sua percepção. E aí, o que a gente sabe? Que as pessoas hoje que estudam isso que é legal. Eu quero chegar a todo esse ponto, porque isso tudo que eu estou falando para vocês, pode ser pela primeira vez, isso está sendo ensinado com crianças de 5, 6 anos nos Estados Unidos. Né? Na Inglaterra, já sei de escolas do Brasil que está sendo feito, tem até um documentário bem legal na Globo News mostrando as crianças entendendo o cérebro. Por quê? Porque eles já perceberam que quando as pessoas entendem que tem isso, ele consciente daquilo, poxa, quer dizer que se eu reclamar, quer dizer que eu estou aqui, quer dizer que se eu fizer isso, se eu falar dessa forma, como eu estou comendo, como eu estou agindo, isso vai criando um cérebro. E a gente sabe que as pessoas com depressão, extremamente estressadas, eles têm, inclusive, uma atrofia do córtex pré-frontal. Então, veja você que, na verdade, ele está vivendo tanto sistema límbico, tão ativo na amígdala, que ele desativa o que é mais
diríamos assim, primoroso para ele. Porque, na verdade, gente, o cérebro não quer estar aqui. Porque estar presente é um risco para mim. Imagina só, você agora sentar, fechar o olho e não pensar em nada. Não existe isso. Ele não quer isso, porque você se torna vulnerável. Porque sai da natureza, né? Sai da natureza. É sobreviver. Se você para e fica na consciência, só que esquecer do externo, falar, cara, vai morrer. Se um leão aparece, exatamente, te come. Primitivamente. Você tá numa caverna lá, você vai ficar o dia todo lá, entendeu? Então, assim, entender esse cérebro trino é fundamental para você gerenciar o que está matando o ser humano hoje. O que é? São as emoções. Por isso que tem tanto curso de inteligência emocional, se fala tanto de neurociência, por que vai crescer o número de trabalhos? E aí está despencando, né, trabalhos. E hoje as evidências trazem que a relação da amígdala está ligado, por exemplo, com longevidade. Sim. Está ligado com o intestino irritável, está ligado com depressão, está ligado com eventos de infarto. As pessoas que têm a amígdala mais ativa têm mais resposta de infarto. Então tem estudos mostrando que as pessoas que infartaram, por exemplo, publicado no JAMA, que as pessoas treinam e diminuem a atividade da amígdala, o que acontece? Diminui o risco de prevenção. Então não adianta só a pessoa estar fazendo exercício, só cada vez está trazendo para esse conceito. Então a gente, de uma forma, não foi resumida, mas de uma forma mais introdutória, entender que quando eu falar amígdala aqui, gente, a amígdala cerebral, ela é uma antena em radar, que a pessoa fica ali, é justamente na base do seu cérebro, e você ter consciência que ali é a grande chave. E a gente sabe, por exemplo, isso é legal destacar, que, por exemplo, as pessoas que são autistas, eles têm, por exemplo, qual é a maior forma de você conectar uma amígdala com a amígdala? É você olhar no olho da pessoa. Porque quando eu olho no olho da pessoa, é a maior conexão de amígdala que existe. Por isso que as pessoas falam, olha para mim. Porque se eu estou olhando para você, eu tenho uma grande conexão. E os autistas não olham. Sabe por quê? Porque existe uma hiperatividade de amígdala quando olham, tanto que eles ficam abalados. Então, o grande sonho de uma mãe, né, que tem um filho autista, é assim, ele poder olhar no meu olho. Por isso que o mindfulness é importante, técnicas, por exemplo, da ecoterapia, a calma, serena, e algumas mães relatam, eu consegui meu filho olhar no meu olho. Cara, olha o poder disso. Né? Quem sabe que a conexão olho com olho, ela é muito forte. Olha para mim. Eu estou me entregando, né, para você. E aí são essas simplicidades e minúcias. Então eu vejo, eu me encantei, né, cada vez mais que eu estudo, vejo as relações, porque eu via que eu tinha do pescoço para baixo bem estimulado, estava bem, mas que eu não conhecia uma parte do meu corpo, que na verdade era mais importante. E é para todos nós. Então eu vejo que nós temos que ter nas escolas, nas faculdades, nas empresas, nos hospitais, nas clínicas, conceitos básicos de neurociência. Tem vários livros simples e bons, né, para a gente poder ler, para poder entender isso, para viver simplesmente mais tranquilo, com mais leveza. E não precisa ser cientista para você entender sim. como é que funciona o seu cérebro, o cérebro trino, e qual o momento que você precisa estar na razão, qual o momento que você precisa que sua amígdala seja ativa. Gente, só entendam, a gente não quer que a amígdala desligue, não, de forma nenhuma. Pode, só se eu atravessar a rua e o carro estiver vindo, eu morro. Sim. Então, assim, é só para vocês entenderem que dá para você aprender o básico sem precisar ser um cientista, mas para entender como você funciona e como você reagir ao dia a dia, né? Para você saber qual é o momento que você precisa ter a razão, qual é o momento que você precisa que a emoção trabalhe. Eu acho até interessante falar um pouquinho sobre isso. Cara, essa questão de razão e emoção, super ligada com a amígdala, né? Total. Super ligada. Total. Muito bom. E dentro disso tudo que estamos aqui falando, trazendo, como seria o trabalho, o treinamento, como que a gente pode chamar? Você falou do cérebro descendente e ascendente, a amígdala, emocional, racional. Como é que eu ativo um, desativo o outro? Como é que funciona esse sistema? Então, o ponto quando eu vou falar para uma pessoa, explico isso, as pessoas param muito para ouvir, porque é muito interessante que ela passa a se perceber. E eu vou trazendo alguns exemplos assim do meu dia a dia, de situações que vão acontecendo e você muitas vezes não percebe, né? Às vezes você perdeu uma chave, às vezes você tem uma situação que uma pessoa brigou com você, ou você está atrasado, ou a coisa não sai no que é programada. E é justamente naquele momento que é o momento do treino. Por que eu falo que é o momento do treino, né? Eu já tive, gente, situações na minha vida que eu estava viajando tanto que eu botei a minha mão dentro do liquidificador.
entendeu? Quase que eu perdi os dedos, assim, fazendo, eu botei a mão dentro, pegar, estava ligado, entendeu? Eu já fechei meu carro, eu peguei uma vez, assim, tranquei o carro, joguei a chave, fechei. Então, assim, eu já fiz muita loucura, assim, porque eu sou um cara meio de viagem mesmo. Então, assim, quando eu entendia que eu estava muito fora, quebrei já muito copo, quando eu quebro nos copos, que eu estou lá, devagando, e a gente sabe que de 60% a 80% do tempo, você está fora do seu presente. Você mesmo aqui, já está há 15, 20 minutos aqui, você já pensou, eu te contei uma história, você já foi para lá. Voltou. E aí fala, volta, vem para cá. Então eu vejo muito quando eu estou dando aula, então eu explico para a pessoa que ela não é o seu pensamento, né? Então essa é a grande chave. E Buda já falava isso, né? Já 5 mil anos atrás. É a história do jump monkey, né? Que ele fica pulando de galho em galho, ele fica tentando buscar alguma coisa o tempo inteiro. E aí o Jon Kabat-Zinn traz isso. Então explicar que, por exemplo, surgiu um pensamento, você ser um observador dele. O Eckhart Tolle fala muito bem também sobre isso. É você pegar, perceber esse pensamento que está surgindo. O que ele está me levando? Ele é neutro? Ele é positivo? Ele é negativo? Né? Então, quando eu estou tomando banho, né? Cada dia eu percebo eu tomando banho. Então, se eu estou tomando banho, e aí? Esse pensamento é o quê? Negativo? Porque você tem 3 tipos de pensamento. E aí? Para onde que eu vou? Para onde que ele está me levando? Para uma situação. Então, mais quando você está numa situação de vulnerabilidade, de perspectivas, e aí você percebe que a grande maioria, você conversa, ela sempre leva para a conversa negativa. Como é que os assuntos se desencadeiam, né, para isso. Então, eu logo percebo para onde que eu estou indo. E aí, como eu me cobro, todo mundo se cobra, você já entra numa rota negativa. Então, eu explico isso. E qual a melhor forma de você ativar o córtex pré-frontal e diminuir a atividade da amígdala? Respirando. Porque quando eu respiro, faz uma respiração só para você ver. Eu estou ouvindo a minha respiração. Se eu estou ouvindo a minha respiração, é porque eu estou consciente, eu estou aqui. Eu não fui para nenhum lugar. Então, esse treino é muito interessante. Então, eu estou meditando há muito tempo que eu faço meditação no meu dia a dia. Agora, relógio que mede uma série de coisas. Eu estou até com um aplicativo novo agora, que é o Music, que é um equipamento. Preciso até fazer um podcast sobre ele. E hoje, por exemplo, foi o meu pior dia de pensamentos calmos. Ele tem um pensamento calmo, neutro e mais ativo. Quando eu estou ativo, muito ativo, é uma fogueirinha. Aí quando está calmo, é uma chuvinha, neutro. E quando eu estou calmo, é um passarinho. E hoje, nada de vir passarinho. E nada de passarinho. Eu falei, eu vou tirar esse troço agora, que eu não estou vendo passarinho nenhum. Quero mais saber desse. Mas o que aconteceu? Na minha casa, meu filho acordou muitas vezes à noite. E eu acabei levantando para ajudar ele e tal. E quebrou muito o meu sono. Então eu tive um sono bastante conturbado. E eu acordei bem mais cansado que o habitual. Então eu percebia que eu não conseguia entrar, minha frequência cardíaca também estava até mais alta. Então, olha só, o sono impactando. A gente sabe disso, mas quando eu medi aquilo, eu falei, gente, olha que eu dormi 6 horas e 38. Então, olha as relações de uma coisa com a outra, né? Então, por isso que cada vez mais existem várias técnicas, né, de meditação, mas o mais interessante, por exemplo, é você se manter numa posição e aí quebrar logo isso, né, de onde você está meditando. Benson, né, o Herbert Benson, que é um professor emérito, cardiologista de Harvard, fala muito isso. Não importa a posição que você está sentado, importa como você está conduzindo a sua respiração. E é interessante você perceber como se fosse um copo. É um copo de areia que está ali cheio de movimento, cheio de areia e tal, esses são seus pensamentos. Aí você respira, daqui a pouco sai um grãozinho de areia. É um pensamento surgindo. E aí você tem como chegar, pois é, eu tenho que pagar o meu cartão. Mas meu cartão, ele está tanto. Mas será que eu tenho para pagar? Mas para que eu comprei aquilo? Mas será que eu vou? Será que eu não estou? Mas e agora? Como é que eu vou fazer? Você criou uma cadeia de pensamentos e você se afastou presente. Aí simplesmente você fala, poxa, espera aí, eu estou aqui. Tá tudo bem. E sempre aqui, agora, tá tudo bem. É o poder do agora, né? Agora você não tem problema nenhum. Se você ficar comigo, olho a olho, agora, nesse instante, eu e você, não tem problema nenhum. Mas é muito fácil o nosso cérebro já criar uma história, um enredo, porque ele é rei de histórias, para você criar e as pessoas vivem criando histórias. E se. Só que isso estimula a amígdala em demasia e a pessoa realmente vai adoecer por isso. Não é à toa
que a depressão é o maior problema já aí de saúde pública no mundo, porque todas as doenças acabam levando a infarto. O que mais mata no mundo é infarto. O que é o infarto muitas vezes? O estresse. O que é o estresse? Atividade de amígdala elevada. E aí tem a relação da amígdala com a atividade do endotélio. Endotélio, que é justamente a camada, né, das artérias. Então, nunca esteve tão conectado cérebro com coração. Cérebro com coração está tudo ligado. Né? E aí as coisas começam a perceber. Então, se a gente está falando isso agora, entrando no ano de 2020, se torna obrigatório todo ser humano, que provavelmente tem um cérebro, entender isso. Por isso que cada dia mais eu não posso ficar preso só a exercício, né, a treino, a série, corrida, amo isso, né, de paixão. Só que eu tinha que entender algo a mais. É por aí. Maravilha. Interessante você falar desse assunto, né, do coração e cérebro, que o Felipe, né, até deu uma palestra pra gente na imersão desse ano, legal. falando sobre a variabilidade muito bom. E mostrando que pessoas que têm em média 5 respirações por minuto, ou seja, respiram de forma mais calma, mais lenta, tem essa concentração na hora de respirar, essa consciência, tem a maior variabilidade, e isso previne muitos problemas cardíacos. Então, totalmente ligado. E a gente não fala à toa de técnica de relaxamento, técnica de meditação, técnica para melhorar a respiração, fazer consciência, porque está tudo ligado, né? Então, você fala, tudo totalmente ligado. É uma receita, né? Você já acabou de passar uma receita. Esse artigo legal, se não me engano, é no Russell de 2018, 2017, artigo muito bom, grandão, ele é gigante. E ele faz uma revisão crítica de vários modelos em relação à inspiração e na conclusão ele traz esse número mágico de 5 a 6 respirações por minuto, onde seria um mecanismo de proteção de órgãos, está escrito lá. Né? Olha só. E a gente sabe que essa importância da variabilidade. Então, por exemplo, meu batimento em um dia, ele chega de 30 e vai até 160. Então, eu tenho a grande capacidade de variar, ter essa variabilidade da minha frequência cardíaca. Isso me dá a flexibilidade. Agora, uma pessoa que tem uma frequência basal de 75, 80, ele não tem essa capacidade de recuperar, né, de forma tão rápida. Ele estressa, né, muito. Idosos diabetes, normalmente, a gente é mais novo, fica aí na média de 60, né? Sim. A frequência cardíaca em repouso. O idoso normalmente sobe, mas o problema do idoso não é nem subir essa frequência cardíaca em repouso. É porque ela sobe, mas ela não oscila mais. E aí a pessoa acha, não, mas se eu tiver minha frequência sempre a mesma, tá ótima. Não, a variabilidade é que é o melhor. É o elástico. É o elástico. Ela tem essa capacidade de subir e voltar. Ah, mas a frequência sobe demais a frequência. O exercício sobe demais a frequência. Ótimo, mas você tem que ter a capacidade de voltar com a mesma velocidade que você foi, você tem que ter a capacidade de voltar. Então, para as pessoas entenderem, quando a gente fala de variabilidade, não é ruim. Sim. É bom você ter essa variabilidade. Esse sobe e desce, muito bom. O Sandal chega nos treinos a 190, mas aí ele tá tranquilo aqui no podcast passado, gente, ele quase dormiu. O cara chegou abaixo de 40 a frequência cardíaca que a gente conversando. Ou seja, essa capacidade que ele tem, né? Ele marcou aqui a competição braba para ver quem tá mais baixo. Quem tá mais baixo. Eu tô ganhando agora. Quem vai sobe, é a zona. Não, e é legal você falar isso, que numa meditação de 15 minutos, o meu batimento chega de 30 a 60. Olha só. Por quê? Quando eu respiro, principalmente quando eu expiro, se você faz isso, gente, numa situação de estresse, você geralmente inspira ou expira? Você geralmente está inspirando. Né? Agora, vai soltando. Vasodilatação, tranquilidade, frequência cardíaca. Os vasos precisam trabalhar com resistência, olha. O vaso dilata. Então, assim, quando eu comecei a estudar, e esse artigo ele é muito legal, porque ele traz muita abordagem de como funciona, o que ocorre, os mecanismos de defesa. Eles alegavam até no estudo, nunca imaginávamos que respirar podia ter um mecanismo protetor igual a uma caminhada, uma corrida. Né? O Felipe até trouxe isso pra gente. Olha que incrível isso. Então, se a gente pode fazer um treino cardio, um treino de força e ainda fazer um treinamento respiratório, então você vai lá e respira. Talvez em 3 segundos, segura 1 segundo e aí você solta 3, daria um total de 6 segundos aí. Então, 5 dessas, 6, está ótimo. Então, repete isso ao longo do dia. É um treino, né, mente-coração. Tem um estudo legal coreano que mostra, por exemplo, uma situação bem em ressonância magnética, mesmo a frequência cardíaca. Eles pediram
para eles estarem na ressonância magnética e pensar numa situação de raiva, uma situação que eles estivessem nervosos e tal. Aí o que aconteceu? A frequência cardíaca deles subiu. E quando eles pensaram numa situação com a mãe deles, um momento de gratidão, um momento de apreciação, alguma coisa assim, o que aconteceu com a frequência cardíaca? Caiu. Né? Então, assim, são coisas simples e legal. Atividade de córtex pré-frontal também. Né? Então, assim, esse jogo ele tem que ser compreendido. Ele tem que ser compreendido para que a gente possa viver melhor, né, também, né? Muito bom. E é isso aí. Marcão, temos mais coisa boa aí? Só a relevância, porque eu sempre perco na frequência com eles. Mulheres, nós temos a frequência cardíaca maior, tá? Então a gente tem de ter maior que os homens. Então não é porque as mulheres são aceleradas, não, gente. Eu que sou acelerada. Legal. Mas as mulheres tendem a ter a frequência cardíaca e a pressão arterial maior que a dos homens. É fisiológico, então eu perco porque é fisiológico, não tem como eu baixar mais. Quanto que um rato bate por minuto, por exemplo? E um elefante? Um rato bate 300. Você pode ver de bebezinho como é que é, né? Eu lembro que meu filho pequenininho, né? A gente tava lá, falei, gente, que loucura. Um elefante, pum. Pum. O coração dele, né, é gigante. Então, quanto menor, né, o respeito às mulheres, o animal, né, mas no caso aí, não, mas as mulheres menores. Eu tive uma aluna esses dias que ela era muito pequena, ela é baixinha, ela deve ter 1,40 m e pouco, e ela foi no médico e falou assim, não sei por que meu coração, né, bate muito. Aí o médico falou para ela, não, é porque você é muito pequenininho. Mas tem estudos aqui, né? Acabei de abrir aqui, ó, tamanho falando, o tamanho do coração dos homens é maior que o das mulheres. Também. Então tende um miocárdio maior, eles tendem a bater mais lento, né? Eles ejetam com mais força. Né? E é importante trazer a importância do ventrículo esquerdo. Então, por exemplo, o meu ventrículo esquerdo, ele é muito grande. Então, por exemplo, em ecografia e tal, todos eles que eu vou lá, porque o ventrículo esquerdo normal ele vai ter 300 ml, 250, 300. Né? E, por exemplo, o Miguel Indurain, que era um ciclista muito famoso, ele tinha 800. Olha só. O coração dele batia 25, 24. Puff. Então era muito grande. Então, até voltar. Quando eu fiz o meu exame, eu faço meu exame, eu faço, você é atleta, né? Você é atleta, né? Por quê? Porque a cavidade era muito, muito maior. E isso também tem que ter cuidado por causa da insuficiência cardíaca. O coração bate tão, por exemplo, o indivíduo que tem Chagas, acontece isso, né? Doença de Chagas. Não, o teu coração quase não bate você, mas é uma vida inteira treinando. Com certeza. E a gente percebe que tem, além do treino, né? Que eu digo por mim, que eu conheço algumas coisas, é a indução também consciente disso, ou seja, treinar a respiração, treinar a tranquilidade para com que o meu coração não se estresse, né, com situações que muitas vezes no dia a dia não são necessárias. Já me estressei muito em trânsito, por exemplo, muito, né, uns 12 anos atrás, 10 anos atrás, eu lembro, hoje, no trânsito, assim, eu sou o cara mais gente boa. Passa, vem, foi para chegar atrasado e tal, todo na boa, então assim, sabe aquela coisa, eu sempre falo assim, para levar um batimento meu vai ter que ter muito esforço. Essa é uma frase que eu gosto sempre de trazer. Quando eu percebo que eu estou fora, e aí é legal entender do eixo psico, neuro, endócrino, imune. Né? Então, assim, essa relação da amígdala está muito ligado com a sua imunidade. Principalmente porque quem tem a amígdala muito ativa tem a redução das natural killers, que são os seus mecanismos de defesa. Por isso que surgem aí as evidências, por exemplo, com sono e câncer, né, com estresse aí, e a perspectiva, porque você não tem mecanismo de defesa. Você adoece com mais facilidade, sujeito a bactérias, vírus e queda de imunidade. Então, é um jogo muito sistêmico também. Né? E o estudo de TV, aumento de amígdala e prejudica o sistema imunológico. Perfeito. Também a relação de TV e amígdala tem. Inclusive, a gente estava agora... Pessoas que assistem mais TV tendem a ter uma... cardiologista americano que ele estuda sobre essa relação amígdala em todas as situações. Uma coisa que chamou muita atenção, que as pessoas, por exemplo, mais pobres, com menor renda per capita nos Estados Unidos, tinham maior amígdala. E uma coisa que a gente discutiu muito foi o barulho. O ruído. Gente, o ruído. Um estudo muito legal mostrando o quanto que o ruído ele aumenta a atividade de amígdala, que vai aumentar, por exemplo, a pessoa fica sempre ouvindo aquele noise, barulho, né? Um barulho ali, uma buzina. Eu estava com um aluno hoje nos Estados Unidos e passou a ambulância. Uou, a amígdala passa toda na hora ativa, né? Pode ter alguém morrendo. E esse estudo mostrou isso. Eu comentei com você, eu comentei com o Sandro, porque eu já estava ficando incomodada com aquilo. Sandro, tu reparou tanto de ambulância que passa aqui? E eu toda hora, caraca, mais uma. E aí a gente acordou 5 da manhã, tava passando uma. Eu falei, meu Deus. E aquilo me incomodava. Era a ativação da minha amígdala na hora que... Total.
E, por fim, trazer a situação das crianças. O meu filho, e as crianças, o Marco tem filho também, ele tem a capacidade, enquanto uma lágrima sai do olho dele, até ele consegue chorar e rir ao mesmo tempo com a mesma lágrima. Por quê? Porque a criança não tem o córtex pré-frontal, o neocórtex tão estimulado e tem uma hiperatividade de amígdala, até porque qual a arma da criança? O choro. E a mãe tem atividade maior de amígdala, então ela sabe que se chorar, a mãe para tudo e vai lá. Então ela já descobriu esse caminho. Então ele sabe que a arma dele é mais forte, ele é chorar. Mas eu não caio nessa não. Então o que acontece? A ideia... acredito que também o hipocampo é menor, né? Porque ele tem menos memória. Menos memória. Para ele tudo ele vai perder. Ele perde uma coisa, ele não tem, ele acha que tudo ele vai perder, entendeu? Então ele sofre muito com a sua. Então a amígdala ser muito ativa, né, nesse sentido, até porque ele está em processo de formação. Né? E a partir dos 7, 8 anos, aí já é a teoria da mente que surge, que é justamente 7, 8 anos. Eu percebo isso muito bem claro do meu filho. 7, 8 anos, a teoria da mente surge, que ele começa a entender que tem outra pessoa. Entendeu? Ele pode te manipular, ele começa a mentir, ele começa a falar algumas coisas que ele começa a perceber, começa a ter uma maldade. Então, a criança com 7 para 8, ele muda. É justamente onde o cérebro dele está se modulando em relação a essas estruturas. E eu não sei exatamente, mas acredito que é quando começa, por conta do maior crescimento do córtex pré-frontal, né, do neocórtex, e aí que começam os julgamentos. E é aí que os pais deixam de ser pai, e aí começa aquele, não gosto mais. Eu te odeio. Ai, pai, você não faz nada que eu gosto. Eu te odeio. E aí é engraçado que aí eu te odeio. Por quê? Porque aí o córtex já tá pra parte do julgamento. E aí a criança já tem capacidade de julgar. Então ela já julga, não, aquilo é certo, aquilo é errado, eu não gosto do meu pai porque ele me deixou sair. E ele percebeu muito, tem ele, então ele consegue manipular, né? Então, e é por isso que é interessante trazer as crianças, porque justamente que ele está em formação, que a gente tem que o quê? Dar qualidade para ele, entendeu? E aí a qualidade, e aí por isso que o sono, a criança dorme bem. Você percebe que uma criança que não dorme, ela é nervosa, ela não aprende. Então as coisas estão muito conectadas. E ontem eu estava pegando meu filho na escola, fui lá pegar ele, chegou o professor de inglês, ele falou, mas seu filho é muito inteligente, ele pega tudo, mas ele fica muito puto, ele fica tão puto que vai no banheiro. Eu falei, poxa moço, ô tio, eu trabalho com isso. Ele falou, como é que é a situação? Não, eu boto um negócio no quadro e ele sai puto. Aí eu fui entender, por que acontece? Não, porque quando o dever de todo mundo acaba, eles vão pro pátio. Então ele termina primeiro e fica puto porque todo mundo pega o dever. Ele tá doido para jogar bola, ele é louco para jogar bola. E ele, agora, em vez de chorar na sala, ele vai pro banheiro. E aí eu converso com ele e tal. Então é um momento de estruturação. Então ele mesmo fala que tem que respirar, a gente pega alguns momentos para isso, então a gente treina. Mas é ter essa consciência que é justamente nessa hora que uma situação simples muda uma vida, entendeu? Então, assim, é uma pessoa que pode dar um tiro no outro, que é uma brincadeira que vai dali, você ter a consciência de, às vezes, estar mexendo com alguma coisa, você sabe, é um bullying. Eu tive várias situações na minha infância, então é legal trazer isso. E a atividade física, ela é fantástica. Por exemplo, eu gosto muito que ele faça judô, porque no judô, em um treino, ele perde várias vezes. Então, o fato dele perder aquela luta faz com que ele tenha resiliência. E olha só, a gente chegou aqui nos 49,5 do segundo tempo, falando do que é mais importante. Resiliência. Então, ele perder aquela luta, entender que aquela luta que ele perdeu não é ele, e ele voltar para o jogo. E no futebol tem muito isso. Então, eu falo, filho, e ele não vai sair do judô. E ele quer sempre chegar primeiro, ele quer correr, ele quer pegar e tal. Eu sei que era exatamente assim. Então, é treinar isso. É por isso que no judô eles fazem respiração, por isso que cada vez mais a gente tem falado sobre isso nas escolas, né? Dei várias palestras lá também. E eu fui entender isso depois de ter. Eu jogava vôlei, eu bicava a bola, eu chutava, eu arrancava, eu era nervoso. Nossa, se os meus amigos estiverem vendo aqui esse vídeo, falam, nossa, Sandro, você tá tão diferente. Eu falei, olha, eu treinei para ser assim. Foi do dia pra noite, não veio do dia pra noite. Eu falei, nossa, você é tão sereno, tão tranquilo. Minha esposa me conheceu. A minha esposa me conheceu como é que eu era. Ou seja, eu eduquei o meu cérebro, né? Estimulei meu córtex pré-frontal e com isso é um eterno músculo. E é interessante a gente trazer uma frase bacana, que a amígdala, gente, ela é um Arnold Schwarzenegger.
Exatamente. A sua amígdala, ela é uma arma do Schwarzenegger. Sabe por quê? Porque ela é bruta, ela é forte. Você precisa dela. Sem ela aguenta porrada. você vai virar você não vive, entendeu? Então, assim, mas é importante entender que ela ativa, ela te deixa numa posição de prontidão, de luta, de resolver problema, de varar uma noite se caso necessário e tal. Mas aí você tem que entender a acalmar ela também. Só que as pessoas estão só fazendo musculação com ela, musculação com a amígdala, né? Aí você tem que fazer tá bombada. Você tá ali bombada e tal, mas a gente tem que também acalmar a amígdala. Então a gente tem que fazer o seguinte, o jogo duplo com ela. Então, esse é o grande ensinamento da prescrição da amígdala, né? Então, faça hipertrofia com ela. A amígdala tem que fazer musculação e balé. Balé. Ela tem que estar ali. Yoga, né? Relaxar. Ela tem que relaxar. Não é só porrada, ela tem que fazer uma coisa e outra. E aí alguns pontos, por exemplo, como atividade física é importante, sexo modula o cérebro, a neuroplasticidade, então você ajuda, aumenta a neurônio. Porque tudo que aumenta a neurônio, lembrando que o neurônio está localizado nessa parte específica. Por que estão falando muito sobre neurônio? Porque o Alzheimer, de cada 5 pessoas aí, tem uma perspectiva de ter Alzheimer. E as pessoas estão vivendo muito. Então, o neurônio está localizado justamente na área do hipocampo. Amígdala, Alzheimer, estresse e Alzheimer. E Alzheimer. Então, por exemplo, foi legal, uma professora falou pra gente, né? Falou um negócio bem legal. Falou assim, olha, se você quer melhorar a atividade de neurônio, não fica fazendo sudoku. Se conecte com pessoas. É verdade. Sai para caminhar junto com alguém, porque além de fazer atividade física, você está fazendo conexão. Nunca o sudoku vai ser melhor do que você conversar com alguém. Por quê? Quando você pergunta, você acha, é uma coisa nova. Ele te fala uma coisa nova. Então aquilo abre, né, sinapses novas no seu cérebro, de histórias. Por isso que é tão bom contar história. Né? Você conta história, você cria um cenário na sua cabeça. E tem um estudo interessante de caso, que na década de 40, 50, foi um acidente de carro. Ele perdeu aquela área específica do cérebro, que era da amígdala, e aí justamente ligado ali com o sistema límbico, e ele parou ele não lembrava das coisas no curto prazo. Então ele mudou até o comportamento dele. Ele era diferente, ele não era tão reativo, ele era mais calmo. Então foi dali que começou a surgir todos os estudos, né, voltados, e aí com macacos, com estímulo de amígdala, né, também. Então, assim, é uma área bastante rica, assim, de conteúdo, de estudo. Então, se você quer mais... Tá em evolução, né? Evolução, aí vem a questão do perdão, gratidão, de outros componentes importantes. Então, assim, o Antônio Damasio, se você quiser estudar, o Richard Davidson, por exemplo, que há 20 anos atrás, o Dalai Lama pediu para ele começar a estudar o cérebro, foi ele que trouxe essa história do córtex pré-frontal, ele meditava escondido. Sandro, fala, né, de uns 2, 3... livros, assim, pra galera. Tem muita gente que tem dificuldade de ler artigo, mas, um livro que você fala, livro fácil de ler e que vai dar esses insights. Eu gosto muito do livro do O Foco, né, do Daniel Goleman. Pra mim, ele é um grande livro, assim. Pra mim, ele é um livro denso. É um livro pesado, da capa azul. Ele te explica tudo isso, cérebro descendente, ascendente. Eu já falei isso pra muita gente, mas muita gente não conseguiu terminar. Eu demorei 1 ano para terminar esse livro. Mas tem o Cérebro de Buda, ele é mais fácil de ler e explica tudo. Era o outro que eu ia falar. O cérebro estava justamente aqui. O Cérebro de Buda, ele é um livro bem didático, bem leve, e ele fala de meditação logo no início, ele mostra essas imagens e tem as imagens do cérebro também, eu gosto muito. Aí você tem, por exemplo, os livros do Jon Kabat-Zinn, também se busca Jon Kabat-Zinn. Agora, eu diria que não por um foco de neurociência, eu gosto muito de trazer para o lado da mente, que é o poder do agora. O poder do agora e o poder do silêncio, que é um dos livros mais vendidos no mundo, né? A gente sabe que a Bíblia é imbatível, né, mas ele é muito vendido e ele te traz toda uma conotação de leitura. Então segue ele, por exemplo, na internet, o Eckhart Tolle, é um cara bem legal, ele ia cometer suicídio, era um pesquisador. E o Ricard, né? O Ricard, ele é um pesquisador que ele é budista. E ele também, é uma referência. Ele é uma referência. É porque eu não foi sei. Considerado o homem mais feliz do mundo por isso. Eu não né? sei dizer qual é a patente, sei lá, que eles chamam lá no... Mas ele é uma parte alta lá no budismo. Do budismo, a capacidade. E ele tem vários trabalhos agora trazendo justamente isso. Essa relação de amígdala. Porque estudaram ele, né, por muitos anos. Como ele faz para estimular. Uma meditação que eles usam muito é da compaixão. Né? Então, existem vários trabalhos. Então, gente, o que a gente está falando aqui é um conhecimento para a vida. Para a vida. É para não só de saúde, para você se compreender, você entender por que você está falando isso, por que você está pensando isso, por que você tem escassez em algumas áreas da vida, por que você tem, por exemplo, esse dia eu falei com uma pessoa, eu odeio academia. Aí eu perguntei para ele, por que não? Porque uma vez eu fui para academia e tal, passou para escrever um treino, eu fiquei todo quebrado. Eu falei, olha só, você teve uma experiência.
Aquilo criou uma tatuagem emocional. Não é assim. Vamos rever essa situação aí, passar um treino para a pessoa. Nossa, mas que legal, podia ser assim. Percebeu? Então, assim, por que você não come alguma coisa às vezes? Por que você não vai para um caminho uma vez? Né? Eu andei com uma senhora agora que andou de avião pela primeira vez, ela suava. E eu falei para ela, pode ficar tranquila, tem mais acidente de carro do que de avião. Ela, é mesmo? É verdade. Eu falei, você vai chegar tranquilo lá. E outra coisa, você não vai sentir nada, a gente cai, morre, tá tudo bem. Entendeu? Vai ser mais tranquilo. Você não vai ficar nem tetraplégico, entendeu? Fique tranquila. Então, assim, mas eu fui falando no acidente, tal, claro, nessa parte eu não fui dessa forma. Mas a gente tem vários contextos que a gente precisa se conhecer para entender quem nós somos. E são justamente essa história, né, do nosso passado que a gente carrega e que está lá na nossa... E a gente tem como mudar o futuro diante do momento que a gente entende quem é o nosso passado, né, o que é o nosso agora, e você reconstruir isso. Né? A felicidade, por exemplo, ela é muito relativa. A gente tem um livro muito bom, que é o Florescer, ele mostra dados, por exemplo, de PIB de felicidade, que a gente sabe que as pessoas que têm uma renda menor na Índia são mais ricos que pessoas que ganham, por exemplo, 20 mil reais. São mais felizes. São mais felizes. Então, a percepção de felicidade é muito relativa pelo que você vive, né? A gente sabe isso. Então, estude isso, viva isso. Tem muito material nosso aqui. Qualquer dúvida que você tenha nesse sentido é fascinante, assim. É muito fascinante. Se conhecer Se conhecer é tudo, né? É isso aí, bom demais. Acho que por hoje já deu, mais, né? Que eu acho que 5 horas até mais de sereno aqui, então sugiro que você trabalhe essa respiração sempre no seu dia a dia. Eu estou sempre ali no meu dia a dia. Eu comecei também a fazer muito trabalho de respiração porque eu tenho muita ansiedade e eu comia unha, comia dedo, sangrava minha mão toda e tal. E aí eu percebo que eu tô com a mão na boca porque eu tô pensando, e daqui a pouco eu vou lá, tiro e tal. E meu filho mais velho tá ficando igualzinho. E aí eu trabalhando com ele e tudo. Então por que eu tô dizendo isso? Momentos do dia, faça esses brain breaks. Momentos do dia que você para e tal. Você pode sentar em qualquer lugar, você pode estar em pé, estar sentado, né, antes de dormir. Então, todo momento é uma oportunidade para você treinar a presença. Então, essa é, diria, a frase que me rege hoje para poder seguir em frente. Muito bom. Por hoje tá bom? Tem muita coisa aqui ainda pra gente tocar, mas vai ficar pro próximo. Vai ficar. Com certeza. É muita coisa. Foi muito bom. Tem muito assunto. Deu até levei, tá até falando mais devagar, né, aqui, né? Gente, quero aqui fechar assim com muito orgulho, muito prazer de falar desse assunto, que ele é muito encantador, tem muitas histórias, muitas situações, mas para não alongar, se caso necessário a gente faça outro, tá? Não, quero mais, pede pra gente. Agradecer muito o Marcos Batista estar com a gente, também Maria conduzindo esse podcast da saúde funcional. Lembra sempre, ativar lá as suas notificações, claro, se inscreva no canal, deixe um joinha pra gente, seus comentários, dúvidas, perguntas, espero que você tenha anotado, prestado bastante atenção, você que está no podcast também nos ouvindo aí no carro, não feche o olho para meditar agora, respire, mas de olho aberto, e logo a gente está de volta aqui, impactando mais uma vida, que esse é o mais importante para viver com equilíbrio, mente e corpo. Tenho certeza que a sua vida vai ser melhor. Grande abraço, a gente se vê logo mais um podcast da Saúde Funcional. Até breve, tchau.